Fala aí, pessoal. Eu estava ouvindo uma reportagem e lembrei de uma situação. A reportagem falava sobre um sistema pra ensinar as crianças a votar e tudo mais, ah, extinguir a democracia numa escola. E aí eu me lembrei de uma situação que eu vivi, uma escola em Canoas que tinha o professor regente, que não era escolhido pelos alunos, mas isso tinha outros motivos, né? Que era impossível que os alunos escolhessem porque algumas coisas simplesmente não iam funcionar. E alguns professores, por exemplo, poderiam ter muitas turmas e serem viáveis. Então, cada professor, naquele turno da tarde, tinha a sua turma que ele era regente. E era uma coisa legal, porque os alunos, eles te buscavam na demanda de coisas, e isso fazia já era um exercício interessante, assim. Numa escola grande, eu acho que isso acaba sendo bom, sabe? E uma das tarefas que a gente tinha era escolher o líder de classe, que era o aluno que iria fazer o papel de um aluno porta-voz do resto da turma. E a direção da escola fazia um bom uso disso, porque eles não desperdiçavam, o líder era o líder, ele era chamado para resolver coisas, ele era chamado para reuniões, ele trazia demandas da direção para a turma, ele era uma extensão do que o professor regente era, porque eu tinha três períodos, ou quatro no máximo, com aquela turma por semana, então ter um líder ali dentro seria importante. E aconteceu um fato que na reunião estávamos discutindo isso, e aí uma professora levantou a possibilidade. Ela era mais velha, mas eu acho que depois eu percebi que isso não é uma correlação direta, mas ela disse, não podemos deixar eles votar livremente e aceitar que qualquer aluno possa ser líder, que isso vai virar um caos. Aí eu falei, não, eu discordo, eu acho que faz parte do exercício de democracia eles votarem errado e se arrependerem. E foi o que eu fiz na minha turma, cara. Eu não lembro o nome do menino. Ele era, ele era bastante popular, ele era muito engraçado, tinha um senso de humor muito afiado, e a turma gostava dele por isso. E ele foi eleito com uma vantagem razoável de alguns votos para a menina mais. Tinha uma menina bastante pé no chão, assim, também não era extremamente tímida, então era uma menina que se comunicava bem, mas era uma estudante nota 10. Aquela menina que senta na frente, sabe? E aí, o que aconteceu? Quase 3 meses depois, a turma se deu conta de que as coisas não iam bem, que o menino não deveria ser um bom líder. Essa turma até foi uma turma que eu tive uma relação muito boa, porque eu trabalhei mais de um ano com eles. E a turma estava muito chateada com ele, estava bastante decepcionada com esse menino. E aí, quase 3 meses depois, eles vieram me pedir reclamar, e eu disse, pessoal, então, se a gente chegou nessa via democracia, vamos resolver via democracia. Então, nós fizemos uma votação onde a maioria deveria votar que se fizessem novas eleições. E assim foi feito. O menino que foi disposto, né, o impeachment do líder, ele, por um lado, ele disse, cara, professor, eu já nem queria mais, senhor, eu tava cansado já, é muita responsabilidade para mim. Ele não tinha essa energia intelectual para tanta demanda que ele estava recebendo. Então ele, por um lado dele, realmente ficou contente com isso, então ele não correu as eleições novamente, e a menina que tinha sido segundo colocada na eleição anterior ganhou de lavada nas eleições emergenciais, digamos assim. E foi uma experiência interessante porque, apesar de eu ter tido um pouco de trabalho com o líder menos apto, digamos assim, e depois foi uma maravilha tendo aquela menina como líder. É isso nos 2 anos que ela foi eleita como líder. Mas eu acho que a experiência foi legal. Eu acho que é isso que a gente deveria fazer. Eu acho que é um modelo a ser seguido das diversas experiências que eu tive em sala de aulas que deram certo e errado. Eu acho que essa escola, como ela não é mais como, eu tenho notícias muito tristes de que as coisas não andaram muito bem de lá para cá em relação à equipe diretiva. Eu fico bastante chateado porque aquela escola era quase um modelo de ideal, assim, dentro das possibilidades que eles tinham, eles davam o seu melhor. E, bom, era isso, galera. Até a próxima. Grande abraço. Falou.